Soberania em risco, economia. A gente já falou sobre a questão da soberania e o risco que nós temos, de perdê-la sob a ótica da política. Mas será que também existe um risco na área econômica? Na verdade, todo o nosso problema de soberania, ele começa com a área econômica. Ela é usada como justificativa, pretexto e meio para que se entre dentro da estrutura política brasileira e comece então a fazer essa transferência, esse esvaziamento da soberania política. Agora veja, como se deu essa questão da soberania econômica e essa relação entre a soberania política e econômica. Primeiro é importante entender que a gente tem uma estrita relação entre o poder político e o poder econômico. Há uma tensão entre eles, tá? Por quê? Porque a gente sabe que o poder político é aquele que tem a capacidade de fazer leis, garantir as condições necessárias para que a gente tenha uma soberania em nossas decisões individuais do trabalho, além de fornecer proteção à liberdade do cidadão contra o que a gente chama também de medo econômico. O que seria isso? Seria a intimidação econômica e o seu abuso, por exemplo, de grandes empresas utilizarem do seu caixa, do seu potencial econômico para acabar com a concorrência ou não permitir uma inovação que colocasse a estrutura dela em risco. Então, um Estado que é capturado economicamente, ele tem essa captura iniciada pela parte política. Então, no momento em que se tem uma estrutura política do Estado que foi capturada, ela será importante para poder manter o status quo econômico. E aí você terá, ou poderá ter, empresas economicamente fortes que vão dizer que são livres, e a ideia é de livre mercado, mas para violentar os que são economicamente moderados ou débeis. Veja, não estou falando aqui de comunismo nem de socialismo, estou dizendo de pequenas e médias empresas que podem ser afetadas por concorrência desleal ou abuso do poder econômico de grandes empresas. Nós já vimos isso no Brasil, por exemplo, no setor de bolsa de valores, onde tem monopolistas que utilizaram da sua estrutura empresarial, tanto de caixa quanto de relação política, quanto de relação com o mercado, inclusive de relação regulatória, feita pela autorregulação, para exercer uma pressão econômica e não permitir a competição no Brasil. E isso é um problema que acaba afetando a liberdade de ação. Então, essa questão que existe entre a tensão do domínio da política sobre o poder econômico, ela também tem que ser avaliada, porque a gente também não pode correr um risco de que exista um excesso desse poder político sobre o poder econômico, sob pena de a gente impor um controle econômico estatal que politize a vida e provoque, aí sim, uma ação quase que totalitária. Aliás, no Brasil, a gente enfrenta também esse problema em alguns setores. Uma ação estatal muito grande, então que ela politiza a vida, não permitindo a livre iniciativa e a livre ação, invadindo também nos direitos individuais. Tá? E aí há, óbvio, entre essas duas vertentes, o risco de uma economia que se diga, ou de ações, ou de empresas que atuem tão livremente que possam controlar o mercado de forma a não deixá-lo evoluir no aspecto de concorrência e limitando a liberdade de ação. Esse é um dos problemas, mas também a gente tem que ter cuidado quando o regulador ele acaba sendo excessivo na sua presença e na sua vontade de determinar o mercado. Por quê? Porque aí você tem uma restrição à circulação de pessoas, ideias, mercadorias e recursos financeiros que limitam a economia e reduzem, aí sim, a diversidade de contratos externos, de investimento, inibe a formação do capital produtivo, obstruem a transformação econômica, o emprego eficaz do recurso humano, financeiro, material, enfim, há uma separação da atividade econômica da demanda de consumo. As coisas acabam não sendo bem relacionadas porque existe um regulador que acaba moldando o comportamento, impedindo que a vontade das pessoas em escolher bens aconteça livremente, e aí então você tem essa restrição. O problema então
da liberdade econômica, ou melhor dizendo, da soberania em risco na área econômica, ela começa nessa tensão que eu falei um pouco sobre a questão política, o efeito da política na economia, com o risco de que haja um excesso de controle estatal em relação à política econômica, né? Não só a política, né? Mas também os meios, né? As definições, a forma do mercado se funcionar, mas também o risco de que as grandes empresas e os megacapitalistas dominem, né, capturem agências reguladoras de maneira em que aquelas agências fiquem tão blindadas politicamente que, no final das contas, toda a regra que vai sendo feita judicial, as leis, elas são até, né, consideradas legítimas, mas são injustas, porque elas, na verdade, não tem por fim desenvolver o mercado e garantir ou regular a sociedade, mas privilegiar a formação de oligopólios e monopólios. E é exatamente, na verdade, quando você conhece um pouco da nossa história, a situação do Brasil. Tá? Então, o que nós olhamos em vários momentos do Brasil em setores é que se utilizou muito do Estado e do domínio da captura de agências regulatórias, tá, para você montar uma operação que concederia lucros excepcionais a determinados monopólios e que direcionaram privilégios a um número limitado de agentes, causando perda para a sociedade. Você vê isso em uma série de ações regulatórias que são ditas, eu vou falar algumas delas mais tarde, mas que são ditas como se fossem para o bem comum, para preservar, garantir a integridade do mercado, evitar o risco, fraudes, etc. Mas elas são, na verdade, quando você vai ver o seu objetivo final, o efeito da sua ação, elas produzem sim, aí sim, ganhos excepcionais para pequenos grupos. Aliás, a história muito do Brasil é essa. No mercado financeiro, a Comissão de Valores Imobiliários, por exemplo, adora usar o princípio de preservar a integridade do mercado para evitar novos produtos, né? Na verdade, ela está ali sempre a serviço, e eu já antecipo, sim, a CVM é uma agência capturada pelos agentes de mercado, então ela está sempre a serviço de alguns poucos agentes, dizendo que está ali para desenvolver o mercado, mas ela se autodenomina xerife do mercado, o que entre nós já é uma contradição, porque dá a ideia de que o setor que ela atua é um grande bang-bang, né? A ideia de que aquilo ali é uma selva, então ela já diz, isso aqui é uma selva, é um bang-bang, a gente tem que ter cuidado, ainda bem que eu existo para botar um pouco de ordem aqui no caos, e quanto o papel real dela era desenvolver, né? Desenvolver e garantir aí sim a integridade. Mas ela sempre utiliza desse princípio de garantir e de controlar para evitar a inovação. Não só ela, mas uma série de outras agências, né? Então, essa questão é um risco, tá, que ocorre, né, não apenas no âmbito nacional, mas até mesmo individual, porque tira da pessoa, da gente, o direito de empreender, de agir, de colocar realmente novas ideias em circulação, em novos produtos. E aí a gente vai entendendo que esses diversos controles econômicos, né, que foram ditos, né, como controles que nos garantiriam uma preservação de integridade, na verdade não foram projetados para beneficiar o cidadão comum, né? Mas sempre foram úteis tanto aos burocratas ou tecnocratas do governo, que fazem desses instrumentos formas, né, de poder, de decisão, quanto a políticos também, tá? E que acabam colocando o sistema, administrando o sistema, favorecendo a certos grupos, né, a pequenos grupos. Tanto que uma grande dificuldade que você tem no Brasil, que é bastante comum, é o entendimento do que pode ou não pode, do que é certo ou errado. Você geralmente pega princípios, né, ou aspectos regulatórios na legislação brasileira, e geralmente ela é o famoso bolsa do Mary Poppins, né? Ele puxa de tudo ali, de guarda-chuva, abajur, carro, o que precisar. Geralmente é assim o arcabouço jurídico. De fato, ele é adaptado sempre, interpretado para favorecer certos grupos e para prejudicar outros. Então, assim, à medida que o regulador ou burocrata entende que ele está ali para escolher vencedores e escolher perdedores, ele o faz
utilizando como desculpa a legislação. Isso é comum em todos os setores do Brasil, desde as pequenas empresas, quando precisam ser retiradas de mercado, até mesmo a grandes grupos econômicos, né? Nós vimos recentemente o caso aí da Prevent Senior, por exemplo, né? Um ataque gigante em relação à companhia, com o objetivo, sim, de fazê-la falir, né? Para que ela pudesse ser comprada, e o ataque veio dos reguladores. Isso é muito comum, isso foi feito já por órgãos de empresas de mercado financeiro que fazem isso frequentemente, utilizam do sistema de Estado para fragilizar os seus oponentes e poder comprá-los. No final das contas, você fala, isso acontece tanto nos grandes grupos quanto nas pequenas empresas, que também enfrentam uma série de burocracias, né, regulatórias, para que eles praticamente não consigam atingir um certo tamanho. Então, esse é um problema que a gente vê que está intrinsecamente ligado entre o risco, né, da soberania política, capacidade de a gente tomar decisão na política e ver as coisas acontecerem, o risco da soberania econômica. Por quê? Porque a política e o judiciário são utilizados como instrumentos para que você não tenha liberdade de escolha ou de ação na área econômica. Então você tem aí uma inter-relação que a gente começou a abordar muito claramente no caso da soberania política, quando a gente vê o tamanho do problema do esvaziamento da política nacional, né, da soberania, da capacidade de decidir e ver a sua decisão ser implementada, o que a gente chamou de um divórcio entre poder, né, e política. Então, a capacidade de você realmente decidir e de ver aquilo sendo levado a cabo. Então, a gente nota muito claramente que essa tensão entre esses três entes acabam afetando, né, de certa forma, a possibilidade de você ter uma livre capacidade de agir. Então, vamos entender um pouco, né, como se deu e como se dá essa usurpação dessas duas soberanias. E nesse caso, estou falando da soberania econômica nacional e individual, tá? De maneira que ela sim foi sequestrada e depois ela será utilizada de maneira muito inteligente para poder se iniciar o processo de usurpação da soberania nacional, da soberania política e da soberania do judiciário. Bom, vamos lá. Vamos começar por elas. Eu sempre começo, que é muito, para mim, um marco muito grande desse processo de esvaziamento da soberania, com a queda do Muro de Berlim, lá em 89, porque no momento em que acabou a questão da Guerra Fria, isso começou a ideia da globalização, e veja, em paralelo se começa a ideia do globalismo, que é, aí sim, a ideia de construção de um império que vai levar a uma paz perpétua, onde se consegue ter uma consciência global, e aí vai se empurrar a história para essa grande paz perpétua. Na verdade, você começa a ver que a globalização acabou sendo um veículo que o globalismo entrou e foi corrompendo por dentro para que se pudesse fazer o que a gente chama de nova ordem mundial, que nada mais era do que um novo formato de organização. Antecipando um pouco, a forma que eu vejo é que você tem os megacapitalistas que estão hoje, né, dominando o sistema financeiro e o sistema de mercado de capitais. Isso você vê fundos como BlackRock, Goldman Sachs, enfim, fundos gigantes. Esses fundos compram diversas empresas, né? E eles geralmente fazem o seguinte, têm utilizado da ONU para poder usurpar um pouco da soberania de Estado, a gente vai ver isso aqui, mas no final das contas o que ele faz? Ele vai levando toda a decisão judiciária, tá? De preços, de mercado, tudo para ser tomado lá, né, na sede, como a gente brinca, na sede do Império, mas que na verdade está sendo decidido no ambiente de mercado onde eles controlam. E aqui esse processo vai sendo esvaziado. O que você tem desse processo é olhar e ver que, na verdade, o Ocidente está virando quase que um grande império, onde você tem no mesmo modelo, fazendo uma analogia de estados federados. Então o Brasil seria um estado federado, cada um seu estado federado, decisões econômicas, jurídicas de maior porte tomadas na ONU ou em conjunto, né, com os megacapitalistas.
inclusive as decisões econômicas, e aqui ficariam apenas as questões jurídicas de menor importância locais, que seriam a questão do direito penal, coisas administrativas, né? Então, crime contra a propriedade, crime contra a vida, etc. Mas que você tem, de fato, é um ordenamento de uma consciência global única sendo determinada por esse núcleo que daria no exterior. Então, entendendo isso, você vê que o primeiro passo acontece com essa integração, que foi muito positiva, tá? Mas do comércio, da globalização de 1990. E ali, a gente já fez uma pequena transferência da nossa soberania política para poder fazer parte dessa rede, né? Dessa integração econômica e receber também fluxo de capital. E até aí, ok, né? Você abrir um pouco da sua soberania para poder ter um benefício faz parte, isso nós fazemos no dia a dia também. A gente abre mão um pouco da nossa soberania para poder trabalhar numa empresa e receber um salário. Então, mas eu preciso de você aqui de 9 às 6, você se compromete de estar lá de 9 às 6, então você abre mão um pouco da sua liberdade, né? De regular certas coisas da sua vida, porque você tem uma contrapartida. E isso faz parte, não é um problema. E realmente, ali o Brasil começou a integrar uma rede que se formava, né, de multilateralismo, e que você tem aí a produção das indústrias sendo dividido em vários países, e faz parte você buscar pelo menos uma harmonização jurídica para dar algum nível de segurança, que você tenha a produção feita, né, em um determinado país, de uma peça, o atendimento em outra, e a sede da empresa num terceiro. E a empresa tem que funcionar, então tem que haver essa integração. E ok, né? Claro que a gente está vendo que já é uma primeira semente, né, dessa discussão do que seria, né, qual o limite dessa integração jurídica que permita dar segurança, mas sempre é uma questão de fronteiras, de colocar limite, né, nas coisas. O fato é que a tendência que temos hoje é que a nossa soberania seja completamente esvaziada. E vamos ver por quê. Nesse momento, a partir de 90, e muito pelo governo Fernando Henrique Cardoso e pelos famosos economistas que vão seguir esse modelo e que irão também adentrar no governo do Lula, o Brasil optou por pegar carona sempre no novo ciclo de liquidez internacional. Tá? Então, a gente falou assim, olha, cara, se a gente fizer nosso dever de casa aqui, e o dever de casa era uma arrumação administrativa do Estado, nós vamos receber dinheiro, nós vamos receber investimento, tá? Então, a primeira coisa que se pensou, para eu fazer parte dessa rede internacional que nasce dessa integração pós queda do Muro de Berlim, em 1990, eu tenho que estar integrado a certos princípios econômicos, que não são absolutos, tá? Eles são objetivos, mas não são absolutos. Então foi uma escolha política refletida num tipo de pensamento econômico que vai ser importante para a gente, no sentido de que ele vai formar, né, o grande capital rentista e não produtor, né, no Ocidente, e que hoje é uma das grandes ciladas que nós vivemos do ponto de vista ocidental, mas nós optamos por fazer esse processo. Então, se olhou para fazer parte, se organizar a economia para fazer parte, né, e receber o fluxo de investimento internacional, tá? Muito com a visão rentista, e a gente vai falar dela daqui a pouco, mas vamos seguir aqui a nossa viagem. Inclusive com controle de inflação, ajuste fiscal, tudo isso que nós vimos nos movimentos a partir de 89, com Collor, 90, até que chegou a 94 com o lançamento da URV, depois do real, do governo Fernando Henrique Cardoso. Enfim, o fato é que a gente abriu mão, né, resolveu pegar carona nesse novo ciclo de liquidez, mas sempre, né, sob a tutela integral, né, sob a proteção integral de uma aliança que foi feita do Tesouro Nacional Brasileiro, organismos internacionais, principalmente Banco Mundial, FMI, etc., e as elites econômicas. Então veja, a elite econômica não virou e matou no peito e falou, cara, eu quero desenvolver o Brasil. Ela não teve um plano realmente de desenvolvimento, tá? Isso não aconteceu. Ela teve um plano, né, de controle fiscal, né, e de se beneficiar disso, mas nunca olhou o Brasil como nação, como senso histórico, senso de missão, né? Não. As elites brasileiras, né, no planejamento econômico, não fizeram isso, não olharam o país como nação. E aí também optaram não por olhar a economia por uma ótica geopolítica,
né, como a gente está olhando hoje, inclusive vendo as guerras da Rússia com a Ucrânia, as movimentações da China, as aberturas desses canais, desses corredores econômicos que estão sendo criados, a volta do multilateralismo de forma muito incisiva, né, e a internacionalização, né, de novo, de indústrias no país, enfim, de vários movimentos que hoje evidenciam que todo esse processo de globalização e, de certa forma, do globalismo, se mostraram infrutíferos, né? Agora, então a gente não olhou sobre a questão da ótica geopolítica, mas sempre a ótica do controle fiscal. O Brasil tinha que ter um balanço, como se fosse uma empresa, arrumado para poder o quê? Receber endividamento, investimento, porque o endividamento garantia uma moeda controlada, então o investimento estrangeiro poderia vir ao Brasil, e esse investimento estrangeiro, então, poderia melhorar a nossa economia. Mas veja, qual é a qualidade desse investimento estrangeiro? De fato, o Brasil recebeu dois tipos. O primeiro, é inegável, e vamos falar logo deles, é que o Brasil sim recebeu dinheiro para infraestrutura, para desenvolvimento de portos, enfim, de infraestrutura robusta, né, logística e tal. Sim, e geralmente também isso veio financiado muitas das vezes por organismos internacionais, como eu disse acima, tipo o Banco Mundial e outros. Agora, o fato é que quem direcionava qual projeto poderia ou não, né, ser viável para obter esse investimento, não era o Brasil olhando seus interesses geopolíticos. Era o Banco Mundial junto com os países que estavam financiando. Então, basicamente, eles criaram a infraestrutura e financiaram infraestrutura para o escoamento e distribuição dos seus produtos. Tanto que você não vê um crescimento gigante da indústria brasileira. Aliás, muito pelo contrário, você vai vendo a deterioração total da indústria brasileira por causa, né, desse modelo de financiamento internacional que foi escolhendo, né, a sua infraestrutura para a distribuição dos seus produtos e dos seus interesses. Ao mesmo tempo, a elite brasileira recebia e fazia porto, fazia construtoras, faziam aí estradas, mas sempre olhando o Brasil, né, de uma forma quase muito utilitarista, né? Como eu ganho dinheiro com isso aqui, é uma oportunidade de eu ganhar dinheiro e não uma oportunidade do Brasil olhar e se construir como nação. Então, esse foi o primeiro. Tirando esse grande investimento, todos os outros investimentos que o Brasil recebeu foram de empresas, foram de indústrias que se colocaram no Brasil, mas mantiveram a decisão do seu controle no exterior. Quer dizer, o Brasil virou, né, um ponto muito grande para os famosos rentistas, que acabaram se tornando esses grandes grupos megacapitalistas, né? Ou seja, ele está mais preocupado em obter retorno, né, agora, né, aproveitando de dividendos, do que investir em produção, desenvolvimento, capacidade tecnológica. E é isso que a gente vê do Brasil, quer dizer, o cara investe lá fora, ele entra no mercado local, ele traz essa tecnologia, né, muitas das vezes nós não temos nem mão de obra qualificada para operá-la, e aí ele, então, estabelece aquela tecnologia que é lá de fora, né, e os dividendos são jogados para o exterior, e a gente não consegue desenvolver tecnologia própria em muitos setores. Ao mesmo tempo, recebemos investimentos, mas a ideia era sempre para infraestrutura, olhando os interesses de terceiros, né, e não os nossos. Então, o que aconteceu? Nós fizemos uma transnacionalização radical do centro da nossa decisão econômica. Então a gente pegou o nosso centro de decisão econômica, a elite falou, se eu ganhar bem, que mal tem? Joga isso lá para Washington, joga isso lá para a ONU, decidam lá e não tem nenhum problema. Nós vamos utilizar, dentro do aspecto econômico, não uma visão geopolítica, mas uma visão matemática. Então aí vem a turma de Chicago, Arminio, essa turma toda, a ideia da estabilidade, né, da taxa de juros, a taxa de juros controlando câmbio. Então, enfim, todos os modelos matemáticos que foram feitos na economia. A economia, ela virou uma ciência, basicamente, cientificista, positivista, onde muitos modelos econômicos
partem da presunção e da arrogância de produzir um resultado certo, né? E não de ser um modelo. Pelo menos assim essa turma de economistas brasileiros entenderam e se apaixonaram pela modelagem econômica e começaram a estudar os livros do Blanchard na época, e esmiuçar, e falar, pô, isso aqui, as curvas, e se apaixonaram por essa visão matemática que foi dada à economia, quase que realmente aí cientificista, né? Quase como se estivesse tratando de mecânica dos sólidos, né? Fazendo movimentos físicos e brincando de física no aspecto econômico, o que não é uma realidade, até porque a economia deveria ser uma função dependente, né? Uma forma de medição das decisões geopolíticas e não a origem do pensamento e das decisões políticas. E essa inversão foi muito custosa ao Brasil. Isso é uma questão intelectual. Você vê ainda bastante uma série de economistas ligados ao Livres, muita gente que olha o critério técnico e a partir do modelo ele quer tomar decisões de longo prazo, ao invés de pensar filosoficamente geopolítica, pensar o Brasil e medir as consequências das suas decisões pelo modelo e depois entrar num processo assim de retroalimentação, onde você olha o que tem que ser feito, você modela para entender as consequências econômicas daquilo que você tem que fazer, né? Então, na filosofia, até acho que o Olavo disse isso muito bem uma vez, ele colocou que no Brasil, ao invés da gente submeter o modelo ao objeto, nós submetemos o objeto ao modelo. E é exatamente isso. Quer dizer, se você pegar a história econômica brasileira desses novos economistas que vieram da escola de Chicago, é exatamente isso. Ele subverte esse entendimento e traz o modelo para ser, né, o princípio orientador, né, e tenta moldar o objeto a partir de um modelo escolhido, né? Então, todas essas decisões fizeram com que o Brasil, né, ficasse submisso a grandes fundos internacionais, tá, que vão se tornar com o tempo esses megacapitalistas, tá, e que utilizam de diversos mecanismos, principalmente os geradores de crédito internacional, seja de forma direta, através de debentures ou empréstimos internacionais via órgãos, né, da ONU, dessas instituições, para acabar dominando completamente, né, as possíveis fontes de acesso à riqueza no Brasil, né? Então eles estabelecem essa lógica, mas tem um problema. O cara precisa do regulador, ele precisa da lei do lado dele. Quer dizer, o sistema econômico, a forma, quer dizer, de circular, fazendo uma analogia bastante, acho que simples, porém boa, eles foram criando as estradas para que pudessem passar, né, seus produtos e fazer o fluxo e os tubos para passar o fluxo do seu dinheiro, né? E tornando a gente dependente do crédito internacional, jogando dentro do modelo econômico onde a modelagem matemática definia a geopolítica brasileira e não o contrário. E aí, esse ciclo ele só pode ser quebrado se você tiver do outro lado a política, né, do seu lado. Ou seja, você tem que retomar o Estado para você reorientar a política de Estado e alterar esse mecanismo. No final das contas, veja que a gente está falando da questão do risco econômico e da perda de soberania. O que nós estamos enfrentando com esse modelo que começa em 90 e faz, né, óbvio, ecoa até hoje, é que nós não temos o centro de decisão econômica no Brasil. Então a gente vive sempre, né, o Brasil optou por se tornar escravo das necessidades e refém das circunstâncias. Então o Brasil é escravo das suas necessidades, desigualdade, fome, investimento, e refém das circunstâncias internacionais do bom humor para que se possa investir no Brasil ou não. Então a gente começa a ver que esse modelo que foi sendo criado nos torna refém, porque um dos problemas, por exemplo, do Brasil é acesso ao crédito. O crédito internacional, ele só vem, né, através das grandes empresas. No crédito nacional, para o pequeno e médio empreendedor, é absolutamente difícil. Você tem até crédito no Brasil, mas é para consumo, para comprar o produto final. Bradesco, Itaú, todos esses bancos te dão crédito de consumo. Magazine Luiza, as varejistas, né, te dão crédito de consumo. Não te dão crédito para você, de fato, empreender. E todos os mecanismos do Estado que poderiam ser utilizados para que você desse ou disponibilizasse crédito para as pequenas e médias empresas no Brasil vão sendo capturados. Exemplo, BNDES, os bancos estaduais, as próprias agências de fomento do Estado, elas vão sendo capturadas.
E aí, esse é um processo interessante, porque é aquilo que eu disse, você, para sair desse ciclo, só consegue quebrá-lo através, né, das políticas públicas, né, ou de algumas ações do legislativo e do Estado, e com apoio do judiciário, né? Então, veja, o nosso problema começa que a gente vai, né, perdendo a capacidade de gerir a economia, porque nós vamos transferindo os meios de ação para o exterior. As nossas, por exemplo, o caso clássico, né? Por exemplo, no agro, o Brasil é o celeiro do mundo. Onde são negociados, né, referenciados o preço dos ativos da commodity brasileira, onde o Brasil, em vários produtos, é o primeiro, né, exportador, em outros está em segundo, terceiro, mas está entre os 3 ou 4 países mais importantes do mundo para alimentação. Na Bolsa de Chicago, lá é o preço. Quem financia o agricultor? Hoje no Brasil, você só tem o banco público, né? E mesmo assim ele está começando, tem os bancos internacionais, tem o Rabobank, tem essa turma, mas esses caras, por exemplo, só financiam se você seguir as normas lá do ESG. Então veja, você tem um lado o cara controlando tua venda, teu preço do teu produto, ele impõe condições de financiamento para o mercado, né? No caso dos bancos privados, ele força você a ter um ajuste fiscal, né? Então você tem uma limitação do banco público, e não é à toa que muita gente quer vender, né? Quer vender a obsessão de alguns agentes do mercado é vender o Banco do Brasil, por exemplo. Então, você começa a ter uma limitação da sua capacidade de investir no seu negócio. E com esses selos internacionais e políticas ambientais, o que a ONU faz? Mexe no custo do produtor, porque agora ele tem que investir em carbono zero, tem que investir em uma série de práticas de sustentabilidade que se refletem no custo. O que ele virou? Ele virou um caseiro. Ele virou um grande administrador bem remunerado. Então ele depende do dinheiro estrangeiro, do dinheiro nacional também é limitado em função das políticas que foram feitas e do domínio econômico desse pessoal em agências de governo, e você tem uma limitação do preço que é dado no exterior, porque o Brasil, por exemplo, não tem uma bolsa de commodities ativa que realmente represente, que dê liquidez para o produtor. A margem é resultado disso, preço, custo, crédito. Não tem grandes mistérios. E aí o Brasil fica refém dessa turma. O que virou esses econômicos? O que virou um Arminio, um Pé? O que virou essa turma? Eles são, na verdade, administradores, né? O objetivo dele é dizer, olha só, fiquem tranquilos que o Brasil está ok para tomar dinheiro emprestado ou para investir em projetos de longo prazo de infraestrutura que são de interesses do movimento geopolítico, onde a gente é peça, né, mas não é capaz de decidir o seu próprio futuro. Então, o Brasil se tornou, o Ministério da Economia se tornou ali um meio de contenção, né, dos interesses de uma elite rentista, que se tornou o mercado financeiro internacional. Veja, a produção, por exemplo, é toda feita na China. O Oriente virou produtor. Aqui nós viramos uma lógica rentista, onde as elites brasileiras são rentistas, né? Estão mais preocupadas em obter retorno sem ser do campo produtivo. O sistema financeiro americano ele se tornou um sistema de capital rentista, e a gente fica sem a capacidade de produção, que é o crescimento da economia real. E aí isso afeta qualquer corrente, porque você pode estar dizendo, pô, isso aí parece um discurso de esquerda. Não é, o liberal tem o mesmo problema, porque se ele quiser investir, ele não consegue, a partir de uma ideia, ter de fato um financiamento, um mercado eficiente, líquido, para que ele possa captar dinheiro e investir no seu negócio, né? Então, você tem uma limitação do capital disponível para investimento. Mas por quê? Porque foi feito um sistema onde a soberania política econômica do Brasil foi retirada e foi transnacionalizada, tá? O exemplo, para mim, acho que do agro é muito, muito latente. Agora, isso é claro quando a gente olha o sistema, principalmente de crédito no Brasil, né? Onde a gente, mesmo possuindo matéria-prima, a gente não consegue agregar valor na produção, porque a gente acaba sendo obrigado, pela ausência de capacidade de financiamento, muitas vezes, criar esse valor. Então nós somos obrigados a vender. O valor agregado é feito, né, em outros países, e muitas vezes nós recompramos esse produto com valor agregado, né, em outros países. Nós importamos isso.
Então, esse é o ciclo econômico em que a gente se meteu e que, obviamente, fica dependendo aí perdendo a sua soberania. E depois eu vou chegar lá mais na frente, como isso afeta o indivíduo. Bom, como disse, o empresário, então, brasileiro é um mero administrador desses falido porque você vai mexer alguma das variáveis a ponto desse cara não conseguir mais capital, ou ele não conseguir mais o seu custo, ou o preço teve uma queda, e ele vai quebrar e ele vai ser obrigado a vender para as grandes empresas. Que esse é o grande modelo que a gente está vivendo. Você tem um achatamento da classe média, muito grande, a impossibilidade de abrir o seu negócio. Quer dizer, o brasileiro depende apenas, principalmente de São Paulo, né, dos pequenos empreendedores, mas você não consegue se tornar médio ou grande. E os grandes empreendedores estão sendo comprados e estão transferindo o seu negócio para esses grandes grupos que investem através da Bolsa de Valores ou direto ou indiretamente através dos fundos, né? Então, BlackRock, esses caras. Então esse é o sistema que se montou. Então a gente está cercado. Você começa a perceber que nós estamos cercados e que ninguém quer quebrar as regras, mas essas regras estão nos quebrando, né? Então você vê que todo esse corpo técnico que hoje está no Brasil, ele não pensa o Brasil na sua soberania ou no seu interesse nacional, mas ele apenas tem uma visão positivista, né, do sistema, porque ele está muito ligado em modelos econômicos, né? Enfim, isso fez com que a gente realmente ficasse aí na periferia do sistema mundial, tá? E o Brasil acabasse formando clubinhos, porque para o sistema internacional é tranquilo ter clubinho. Você tem 3 bancos no Brasil, 2 empresas aéreas, 3 empresas aéreas, 4 bancos privados relevantes, 2 bancos de investimento, 3, 4 cadeias de supermercado, enfim. Então você tem em cada setor um nicho muito pequeno de agentes, né? A não ser no agro, que você tem até os médios produtores são grandes, né, em termos econômicos, mas você tem os gigantes. E mesmo assim, no mercado, por exemplo, americano, você tem 20 empresas que movimentam, né, toda a produção de agro, né, de grãos no mundo. Então, você tem assim dados que mostram como nós ficamos, como todo esse sistema é controlado por certas oligarquias, monopólios, e que não permitem que novas empresas surjam e que você tenha um mercado, aí sim, realmente vibrante. Aí é importante avaliar 2 coisas. Uma das formas que essas indústrias protegeram o seu poder político, seu poder econômico do poder político, foi a criação de agências de autorregulação. Então veja, você tem um caso que é absolutamente absurdo no Brasil, que é o caso da Bolsa de Valores, onde a BMF-Bovespa, ela se autorregula. E ela fala que ela regula os agentes de mercado, mas espera aí, ela é uma empresa que dá lucro, tá? Capital aberto, ela tem um capital aberto nela mesma, né? Então, ela regula os seus clientes. Então, ela acaba, quando ela fala de regulação, ela tem acesso a todos os dados de todo mundo que opera no Brasil e, ao mesmo tempo, ela consegue regular os seus clientes, que são as corretoras de valores, e, por conseguinte, ela regula até os investidores. Então, ela vive da receita dos investimentos gerados, ao mesmo tempo que ela regula o seu cliente. Isso é um sonho de consumo, acho que nem o Stalin, né, pensou nisso, mas se ele tivesse visto essa estrutura, estaria apaixonado, né? Uma empresa que regula os seus clientes com poder de polícia, com poder administrativo, com todo tipo de poder que foi dado, né? Foi se permitido através de legislações que deram à BMF a capacidade de uma empresa monopolista se autorregular. Não é só ela, você tem bancos, você tem uma série de empresas que utilizam da autorregulação para isso. Outro sistema que foi criado para que se continue a separar o problema, para se manter a força política da força econômica separada, a força econômica preservada, foi a arbitragem, né? A arbitragem nasce de uma ideia genial, boa, de permitir com que as empresas resolvam os seus próprios litígios através de uma autocomposição, né, uma negociação entre eles, ou, se for o caso, um tribunal arbitral mesmo. Aí você vai lá para montar ali 3 contratos, 3 juízes, mas você pode determinar, inclusive, quais são as regras que você gostaria, né, que
limitassem ou balizassem aquela discussão. Então, por exemplo, muitas câmaras foram criadas, por exemplo, Câmara Brasil-Canadá, Câmara Brasil, Câmara de Paris, em que você não necessariamente precisa seguir todas as regras do sistema jurídico nacional. Você limita a tua discussão, por exemplo, ao campo do teu contrato, ou até econômico, e eventualmente até uma análise puramente econômica nem jurídica, tá? Dessas questões. Assim, então veja, de certa maneira se criou um ambiente, né, onde o judiciário não tem alcance e as decisões arbitrais elas têm sua soberania, não podem ser questionadas, claro que tem exceções, né, mas são bastante restritas, mas você criou um ambiente onde as empresas possam decidir, né, as suas controvérsias. E agora, recentemente, se permitiu até que as empresas públicas, né, de capital misto, tipo a Petrobras, pudessem participar de arbitragem. Então você sai ali da discussão do sistema do ordenamento jurídico para ter um judiciário paralelo. É claro que esse é um sonho, né? Imagina, você tem um mega capitalista, vai investir no Brasil e fala, vamos discutir o nosso contrato na Câmara de Paris, né? Ou na Câmara Brasil-Canadá, ou com árbitros internacionais. Então é uma perda de soberania na sua capacidade econômica, sempre sob o pretexto de geração de emprego, de investimento, de segurança jurídica, né? Mas é, sim, uma forma de criar uma área onde o Estado, os interesses da política pública, os interesses da nação não alcançam, tá? Então, esse é um dos exemplos, né? Esses são dois exemplos que a gente usa muito para mostrar como o Brasil vai se tornando refém, né, desses grandes globalistas e dessa política do esvaziamento da política externa, né, da soberania brasileira nessa tensão política e economia. Do ponto de vista ainda do Estado, o que também se utilizou para o esvaziamento da soberania, do Congresso Nacional e da legislação? Se utilizou a tecnocracia, né, que é a ideia, novamente, de que existem respostas certas para as coisas, né, do ponto de vista matemático, né, pelo menos. Então, que a resposta de um modelo irá levar de forma absoluta e não objetiva, que são duas coisas diferentes, mas que leva de forma absoluta a uma resposta que não pode, que é necessariamente correta, como se nós tivéssemos resposta para tudo. Então, se criou uma visão tecnocrata, positivista dentro do Estado e que se submeteram às decisões políticas à decisão técnica. Se você quiser saber mais, eu já fiz um minicast explicando o que é a tecnocracia de forma bastante ampla aqui no Quinto Elemento. Dá uma olhada lá e você vai ver o grande problema que isso que no final das contas é submeter a própria decisão do homem ao seu livre-arbítrio a um modelo matemático, burocrata e a um comitê, a um conselho de sábios que vão dizer o que é correto ou não, utilizando para isso sempre de preceitos positivistas, técnicos, né? E que no final representa o maior de todos os totalitarismos, que é um dos maiores perigos da democracia, de fato é a tecnocracia. Como ela começa a pipocar? Através das agências reguladoras no Brasil. Então você vai criando agência reguladora, que a ideia é o seguinte, precisamos de gente técnica. A gente ouviu isso tantas vezes, né? Ah não, esse cara é bom porque não é político, ele é técnico. Mas o que é ser técnico? Significa que necessariamente eu tenho um modelo que vai me dar a resposta certa? De novo, é o ponto que a gente sempre conversa, que tem no Brasil, é a submissão de um objeto ao modelo e não um modelo ao objeto estudado. Então a gente não olha as várias variáveis geopolíticas ou filosóficas ou políticas ou sociais de algo e escolhe o melhor modelo. Nós escolhemos o modelo que a gente gosta e aí submete a realidade àquele modelo, o que obviamente gera uma distorção e muitas vezes erros graves, porque aquele modelo não é necessariamente o que melhor se adequa ao objeto. Então, a agência reguladora, ela parte desse princípio de que você queria isolar a influência política das decisões, porque a política é sempre ruim.
né? E por isso que se criminaliza tanto a política, não que às vezes a turma não exagere, é óbvio que exagera, e também é óbvio que estão mal preparados, porque também nós votamos muito mal, mas a gente vê o problema, só que é o seguinte, não dá para dizer que as coisas não têm que ter influência política, porque a política vem da organização da polis. Então, qual é o objeto da política? Organizar o Estado, né? Organizar o Estado, organizar a vida, tomar decisões de como a sociedade vai, ou caminhos que ela vai seguir, né? Decisões que são importantes, que representem ali uma ideia do bem maior, né? Ou do bem comum, mas uma ideia de que nós vamos conseguir atender da melhor forma possível uma sociedade, harmonizá-la e construir uma nação. Então a política tem essa visão. Na hora que você isola, né, uma decisão de saneamento da política, como é que você vai dizer que você tem uma decisão que é correta, a não ser que ela seja cientificista, né? Olha, a matemática diz que é isso aqui, mas espera aí, não é o que a gente quer como nação, né? Se o modelo, eu brinco sempre, se o modelo falar que tem que matar todo mundo, a gente vai matar? Claro que não, porque você tem uma submissão da modelagem política. Então a gente inverteu isso, né? A gente comprou esse discurso positivista que se contaminou muito no Brasil, e eu digo até que a nossa crítica ao positivismo é positivista, mas a gente permitiu então a criação dessas agências na época do governo Fernando Henrique, depois que se perpetuou, como agências que são na verdade, né, grandes oráculos de Delfos nos seus campos de atuação, e que eles lidam com setores da economia, né? Só que isso foi rapidamente capturado pelas empresas. A ideia, às vezes o pessoal fala, não é autorregulação de mercado, né? Muitas vezes eu vejo a CVM falando, vamos ver o que o mercado fala. Pessoal, que mercado? Nós temos 4 bancos privados, nós temos aí, 40 corretoras de valores, das quais 5 são as mais importantes do mercado, acho que 3 devem fazer, sem exagero, aí 60%, 70% do volume negociado na Bolsa. Nós temos 300 empresas de capital aberto, das quais 80 empresas têm liquidez diária. Entende? Assim, só temos 2 companhias aéreas, de verdade, assim, 3, né? Companhias aéreas. Que mercado, sabe? A gente não está falando de 3.500 bancos, como nos Estados Unidos, não estamos falando de 5.000 empresas de capital aberto, não, nós estamos falando de clubinhos. E aí esses órgãos reguladores utilizam dessa abstração, dizendo, olha, o mercado disse, não é o mercado, são 3 ou 4 empresas. E volta e meia, esses órgãos reguladores falam, não, o mercado não gostou, alertou para esse participante, ou seja, na verdade, aquele mercado são empresas dominantes que capturaram a CVM, capturaram as agências reguladoras, capturaram parte do governo e estão usando o Estado para retirar os seus concorrentes, né? Seja por uma questão reputacional, seja por uma questão legislativa, regulatória, normativa. Então, olha só, a primeira coisa que aconteceu quando se criou as agências reguladoras foi a captura delas. Setor de saúde, Anvisa capturado pelos planos de saúde, né? Capturado pelos planos de saúde. Nós vimos isso aí na Anvisa não, na ANS, na questão do rol taxativo, né? Então, assim, a influência que os planos de saúde têm dentro dos órgãos de governo. No caso da Anvisa, teve a questão do autoteste, que interessava também os laboratórios, no caso aí do Covid, se reteve. A Anvisa fez uma operação padrão para reter o autoteste enquanto faltava teste de Covid no Brasil. CVM, desenvolvimento do mercado, ela não tem essa meta. Se você perguntar qual é a meta que a CVM gostaria de ter de desenvolvimento do mercado financeiro, não existe, né? Então teve a privatização da regulação também, através de agências autorreguladoras, uma relação extremamente promíscua com monopólios e até mesmo, por exemplo, órgãos que se montaram, né? Tipo Andima, Ambima, sei lá o quê, que são gestoras que dizem, estamos nos regulando, na verdade ela está impedindo a entrada de outros concorrentes. Outro exemplo de captura Previc, que regula os fundos de pensão, né? Ela determina por lei aonde, olha que loucura, o dinheiro privado pode acontecer e os seus limites. Agora, se perguntar para a Previc qual é o modelo matemático que ela usou para dizer que é 20%, 25%, ela não sabe, porque não existe, é puramente político. E ela ainda determina que 50%
80% dos investimentos têm que ser feitos em títulos do governo, que é uma apropriação indébita, né? Tô obrigando, como regulador, você a comprar, né, papéis que eu mesmo, como governo, emito. Banco Central com relação aos bancos privados, entende? Assim, tudo isso mostra que essas agências estão a serviço de grupos constituídos que agem contra qualquer iniciativa nacional que vá de encontro ao interesse desses clubes. E geralmente quem desafia isso é submetido ou a uma força muito grande econômica ou uma força do Estado, né, através dos órgãos reguladores, né? Então é exatamente isso que se formou no Brasil para se garantir a força econômica de certos grupos, né, monopólios e oligarquias, se utilizando de instrumentos de Estado. E esses grupos geralmente estão ligados ou recebem investimento ou estão diretamente a serviço dos do mega capital. Essa é a estrutura que a gente vê quando a gente fala da questão da soberania econômica, tá? Agora, toda essa consolidação da captura também se deu através de normas, né, e legislações que foram emitidas pelas agências reguladoras e pelo Legislativo, que é o Congresso Nacional. Então, o Congresso Nacional, muitas das vezes, aprovou acordos de cooperação, acordos internacionais, aceitou perder a autonomia legislativa para que essas agências de mercado pudessem, então, regular e decidir, tá? Então, veja, muitos dos bilionários produzidos no Brasil foram beneficiados por suporte regulatório específico, né? E a gente viu isso em alguns escândalos aqui no Brasil, através de medidas provisórias, marcos, legislações, novas reformas que sempre privilegiavam alguns grupos econômicos, né? Corretoras que ficaram riquíssimas porque a CVM fez uma normativa específica. Enfim, você tem uma série aí de casos que são bastante rico, infelizmente, isso no Brasil, mas de bilionários que foram produzidos, né, através de normas e movimentações legislativas, e digo isso até mesmo de agências de publicidade, propaganda, através da regulação, né, do investimento de mídia, do bônus por volume. Você tem aí um número enorme de casos de como o legislativo, né, as agências técnicas são capturadas para beneficiar grupos específicos, tá? Então, o que nós vemos é que o Brasil, infelizmente, como eu já mostrei, é um grande clube. É um grande clube cuja soberania política, a capacidade de tomar decisões econômicas, macro e micro, foi capturada. Seja por os grandes centros de capital, seja por políticas econômicas, né, internacionais e também, né, por esses grupos monopolistas que dominam os meios de ação no Brasil. Agora, se você acha que a gente chegou ao fim da história, na verdade não. Nós temos aí, né, dentro do governo, instituições que são extrativistas e que trabalham, no final das contas, para fazer esse modelo. Quais são, por exemplo? Vou te dar um exemplo. A própria Bolsa de Valores é uma instituição extrativista. O que nós temos hoje? Aí eles dizem o seguinte: nós temos 700 mil pessoas que investem no varejo hoje, não sei, né? Pessoas físicas que investem na Bolsa. Na verdade, o que você vai ver são agentes autônomos de investimento que se formaram para poder o quê? Retirar, né, liquidez das pessoas, tá ok, investimento, fazer poupança para investir em ações na Bolsa ou em produtos que são concentrados, tá? Falei, são 90 empresas na Bolsa, né, com liquidez. Você vai ver, muito comum você falar com alguém no mercado financeiro, os fundos, mais ou menos, eles investem no famoso Kit Brasil, que é uma combinação de juros, inflação e ações. Então você está sempre tendo o quê? A retirada da liquidez, né, do varejo pulverizado e uma concentração em poucos players, né, em poucos agentes. E aí você tem esses hubs financeiros. Agora, essas, por exemplo, instituições que fazem isso não são meramente econômicas. Você tem instituições do órgão judiciário mesmo. Exemplo, o Ministério Público.
ele tem uma regulação dizendo defender os interesses difusos, ele cria uma regulação tão específica e tão complexa que, basicamente, para um pequeno e médio empreendedor competir em certas áreas se torna impossível. E ele está sempre pressionando, investigando, sempre por motivos bons, justos, né? e bons, né? Mas ele está sempre ali ajudando que através da regulação, que haja, né, uma dificuldade, uma complexidade, cara, penas altíssimas, administrativas, penais, né, criminais, cíveis, para que você não consiga, de fato, investir, né, ou crescer. Tanto é que o fluxo correto, você pensa, qual seria o fluxo correto de investimento no Brasil? Seria um lugar onde o pequeno, médio empreendedor pudesse captar recursos para abrir o seu negócio. Só que isso no Brasil é visto com a ideia do risco, né, do cuidado, temos que vender a ideia de estabilidade, né, precisamos manter a integridade do mercado. Então, você está sempre priorizando os grandes hubs financeiros e não a inovação. Tá? Inclusive, o risco deveria ser tratado no Brasil como uma variável, um dado, mas ele é tratado por essas instituições que representam essa visão extrativista como um mal em si mesmo. Então ele fala assim, olha, cuidado, isso tem risco. Não, tudo tem risco. O importante é mensurá-lo corretamente e não quer dizer que um alto risco seja ruim, porque ele pode ser extremamente vantajoso, né? Aliás, ele pode ser necessário para que o país avance em certas áreas. Bom, com conclusão disso, o que nós temos? Nós começamos a ver que nós temos um grande problema de liberdade econômica, porque nós vamos criminalizando a inovação, né? E aí, em vez de termos um punhado de leis simples e claras sobre as coisas, todas as instituições de governo também, né, Ministério Público, às vezes o Legislativo, eles trabalham dizendo o que você tem que fazer e o que você tem que esperar, né? E aí você tem uma centena de dezenas de tendências e possibilidades concorrentes, né? E que a própria lei tem eficácia duvidosa e geralmente ela tem uma direção incerta e você tem uma orientação muito baixa de como conciliar as coisas. E aí você fica sempre dependendo da hermenêutica, da interpretação. E aí entra como o Brasil atua nessa mistura entre liberdade econômica e liberdade política. A lei é interpretada para cada um, dependendo de quem você é. Então, esse é um dos problemas que aí realmente afeta a nossa soberania econômica. Porque, na verdade, os diversos controles econômicos não foram projetados para beneficiar o cidadão comum, né? Mas, volto a dizer, burocratas, né, que querem impor e administrar o sistema. Qual é a consequência? A consequência é que a gente ouve muita gente falar que nós temos um livre mercado, e é verdade. E o que é isso? O livre mercado é a produção, né, aquele em que a produção e o consumo econômico podem ser negociados livremente, né? Mas ele deveria ser feito pela livre escolha dos indivíduos, nem pelo governo, nem pelas instituições capturadas ou extrativistas, né? E esse processo também se fundamenta muito na possibilidade de você ter os meios de ação para atender à livre escolha dos indivíduos, que é a ideia de você ter os meios de produção. Veja, livre mercado são pessoas, não são empresas. Livre mercado são pessoas. Só que nós subvertemos no Brasil, corrompemos a ideia de livre mercado para a possibilidade das empresas já existentes atuarem livremente. Então, nós tivemos o problema de ter no Brasil um labirinto de procedimentos que consome tempo, dinheiro, aumenta o custo e que empurra a maioria dos nossos cidadãos para a clandestinidade, está aí o tamanho do mercado informal, né? E preferem negociar de forma ilegal, né, e informal. Então, volto a dizer, não é que eles querem quebrar as regras, mas é que as regras atuais quebram as empresas. Só para você ter uma ideia do tamanho desse fetiche de controle que acaba sendo prejudicial à soberania econômica, eu vi uma vez um relatório do Heritage Foundation que estimou, isso faz bastante tempo, deve ter sido em 2010, o custo total da regulamentação governamental sobre a economia lá nos Estados Unidos em torno de assombrosos 1,75 trilhão de dólares por ano. Na época o PIB devia estar uns 15 tri de dólares nos Estados Unidos, ou seja, pouco mais de 10%. Quer dizer, os Estados Unidos gastam em controle da economia. Os Estados Unidos, 10% do PIB. Quanto você acha que é no Brasil? Boa pergunta, né? Enfim, agora, todo esse sistema
que a gente vê e que nos deixa refém, e é uma forma de escravização. E por que eu digo isso? Porque se utiliza o crédito no Brasil para você, de forma individual, estar na mão de certas empresas, pessoas, etc. Porque você veja, 70% das famílias brasileiras são endividadas, ou tem sem número delas, né? Estão no Serasa, não tem capacidade de pagamento. E as empresas também, ou seja, o crédito no Brasil é um instrumento de controle, tá? Não é à toa que se insiste tanto no crédito para consumo. E isso afeta a nossa soberania individual, porque, como disse, o Brasil confunde livre mercado com livre iniciativa. O livre mercado deveria ser sobre pessoas, virou empresas. Então nós deveríamos ter a livre iniciativa. Então, se uma sociedade real quer sair da pobreza para o caminho da prosperidade, ela vai dar o quê? Vai dar liberdade a cada trabalhador de abraçar qualquer profissão ou negócio em que ele quer se dedicar. Essa é a única forma. Se você tem um emaranhado de procedimentos e legislações, um sistema de crédito onde você tem o seu preço da sua mercadoria, o seu crédito, o seu custo dominado por poucos, você tem liberdade, para abraçar uma profissão ou um negócio? Não, você não tem. Você tem para trabalhar para alguém, mas se empreender, você não consegue. E esse é um grande problema da livre iniciativa. Uma vez eu li um trabalho do Douglas North, né, que divulgou com o Robert Fogel, que acho que foi prêmio Nobel de Economia em 93. Ele falou o seguinte, que Inglaterra e Holanda se industrializaram muito mais rapidamente, tá? Porque o sistema de corporações, tá, que impunha restrições quanto à entrada e as práticas de trabalho em várias profissões era bem mais fraco naqueles dois países do que em outros países europeus. Resumindo, você não tinha se você se formou em engenharia e queria abrir uma empresa de engenharia, como você já tinha um diploma na faculdade, é um exemplo, não sei se esse é o caso, tá, da regulação lá, mas um exemplo, você não precisava do CREA ou da famosa OAB ou de tantos conselhos profissionais que acabam sendo esse sistema de corporações que botam tantas restrições quanto à entrada quanto à prática de trabalho. Mas não estou falando só dos conselhos, isso também é muito regulado por Ministério Público, muito regulado por também órgãos legislativos e agências reguladoras no Brasil, tá? Então você cria esse grande conflito que impede o Brasil ou alguém de ter a sua livre iniciativa e poder, de fato, prosperar. E é importante entender como se dá isso, porque o que uma agência reguladora faz? Ela vai, ou como botou aqui, regular, né, de forma muito clara, impor restrições quanto às práticas de você fazer alguma coisa, impor restrições para quem pode entrar, né? E, por outro lado, algumas dessas agências regulam, inclusive, o acesso ao crédito ao dinheiro. Então, umas regulam a entrada e a prática, outras ao crédito, ao dinheiro. Como é que você vai começar o teu negócio? Não vai, né? A realidade é essa. Então, você tem uma incapacidade de escolher de fato o seu trabalho. É o que nós chamamos da escravidão pós-moderna, né? Onde o crédito é o maior dos instrumentos de controle. Então, veja, primeiro nós fizemos essa transferência da soberania econômica. A gente viu isso no minicast anterior, através da política. Corrigindo, na verdade, nós primeiro fizemos a transferência econômica e depois, como vimos aí sim no podcast, no minicast anterior, fizemos a política, mas foi um passo a passo, né? Então, foi necessário retirar a política, tá? Mudar o sistema de quebra de acordos internacionais, precisamos fazer isso, senão nós vamos continuar totalmente refém de sistemas econômicos, né, internacionais e do mega capital. E isso sempre representará a destruição dos pequenos e médios empreendedores. A partir de um determinado volume, você tem uma regulação muito forte, você tem que ir para a formalidade, você precisa de mais crédito e esses sistemas são extremamente complexos, você será obrigado a vender sua empresa ou trabalhar por uma margem muito baixa, tá? Então, o que nós vimos foi, através do modelo da globalização, os globalistas dominaram os meios de ação.
né? E os meios de ação econômicos, crédito, regulação, tá? E agora que eles dominaram, eles têm partido de forma franca para o esvaziamento, até mesmo a destruição dos estados, deixando apenas como administradores, como eu falei, dos interesses dos mercados globais. E a única forma de garantir a soberania econômica e a possibilidade de gerar riqueza para o país é defender sua soberania política e acabar com esses clubes que existem. Se nós não defendemos uma soberania política, nós continuaremos sem uma livre iniciativa e ficaremos sempre dependendo, né, dessa transnacionalização econômica que foi feita. A realidade é que a única forma de se acabar com a pobreza é você ter, de forma clara, um objetivo de criar bens e serviços e de produtos de mais valor. Tá? E esse é a grande, agora caminhando para o final do nosso minicast, esse é o grande dilema, porque veja, no final das contas a gente está falando sobre meios de ação, né? Meios de ação. E o que é o socialismo? O socialismo econômico, ele queria que o governo fosse dono dos meios de produção, as empresas, a fazenda, né? E os bens seriam distribuídos e produzidos sob uma direção do governo. No comunismo, a gente tem um sistema político em que o governo é dono dos meios de produção, mas também da propriedade, tá? Inclusive a mão de obra da pessoa. Você trabalha para aquilo que é melhor para o Estado, não para você. E acredita, né, que o socialismo precisa ser implementado por meio de uma revolução violenta, né, sem moeda, sem classe social. Mas a ideia dos dois é o quê? Grande aspecto, uma sociedade sem classe e a tomada dos meios de produção. E quando a gente olha o que aconteceu no Brasil, através da nossa perda de soberania econômica, foi que nós fomos substituindo a livre iniciativa por uma versão corrompida do livre mercado e depois perdemos a livre capacidade de negociar com a empresa e foram se formando oligopólios e monopólios. E é óbvio, porque é muito mais fácil para o sistema internacional sentar na mesa com 3, 4 grandes empresas que representam esses clubes e assim exercer o seu poder político através também dos acordos internacionais e, por sua vez, essas empresas mantêm o seu poder econômico via agências reguladoras, através de uma tecnocracia que é capaz, né, de regular e escolher quem fica ou quem não fica no mercado, utilizando para isso diversos possibilidades de instrumento de Estado, desde restrição a crédito, a destruição reputacional, a regulação excessiva, a falso engajamento na relação com a inovação. Há uma série de possibilidades nisso. Então, essa transnacionalização do poder econômico via dependência do crédito e dos centros de liquidez, né, que são os 3 fatores que acabaram retirando nossa soberania econômica, levou com que a gente tivesse uma perda dos instrumentos financeiros. E esses, então, são utilizados como instrumento de pressão para, hoje, a transferência do nosso sistema jurídico. Ou seja, se você não assinar o ISD, se você não assinar as práticas comportamentais, se você não assinar o acordo do GAFI, se você não assinar, se você não fizer o tribunal anticorrupção, se você não seguir a OMS, você não vai ter dinheiro, porque há muito tempo nós já abrimos mão da nossa soberania econômica. Se não recuperarmos a livre iniciativa, viveremos a escravidão pós-moderna.